Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, por favor, me chame por Inês Maria. E hoje eu quero contar para você e para todos os ouvintes do seu canal essa história impressionante da meia-noite, que a mim foi contada em todos os detalhes pelo meu amado avô Rodolfo. E meu avô Rodolfo, de quem eu tenho tanta saudade, Paulinho. Tanta saudade. Meu avô, querido Rodolfo, se vivo ele estivesse, ele estaria agora com os seus 103 anos de idade. Meu avô era de 1920. Meu avô amado, meu avô querido, 1920, era do signo de Capricórnio, uma vez que ele nasceu a 6 de janeiro, no dia de Reis, de 1920. É por isso, talvez, que meu avô adorasse tanto folia de Reis. Não só a folia de Reis, meu avô era muito festeiro. Comemorava Santos Reis, mas adorava também uma festa. E toda essa história, o meu avô viveu, ele me relatou, ele viveu em comemoração ao final da guerra, Paulinho, 1945. Meu avô estava com a idade de 25 anos, quando naquela cidade ele foi convidado, a exemplo de toda a população da cidade, para ir comemorar o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, isso em 1945. Diz que foi um baile tão bacana, diz que veio o sanfoneiro, na época era o sanfoneiro, né? Veio o sanfoneiro de fora tocar naquele baile e foi muito divertido. Só que aquele baile marcaria a vida do meu avô Rodolfo para sempre, porque o meu avô conheceu naquele baile, na comemoração ao final da guerra de 45, uma dama toda vestida de branco. Diz que era a coisa mais linda do mundo. Meu avô diz que quando colocou os olhos naquela moça, ele ficou inebriado, sabe? Ficou assim, completamente tocado, até paralisado com a beleza da moça. Ele não conseguia desviar os olhos da moça, e a moça correspondia aos olhares do vovô. E eu imagino, não havia uma fotografia dele com essa idade, mas eu imagino que meu avô com 25 anos devesse ser um homem também muito bonito, um moço muito bonito, porque meu avô, até mesmo na velhice, ele preservava a sua beleza. Ele nunca tinha visto alguém tão bela na sua vida como ele viu aquela moça que estava no baile. Ele não conseguia mais desviar o olhar da moça. E foi exatamente por isso, sem conseguir desviar o olhar da moça, que ele meio que atordoado, sabe? Inebriado mesmo pela moça, ele deu um jeitinho. A moça estava isolada, assim, diz que perto de uma pilastra. Aí ele chegou naquela moça e falou assim: por favor, dama, conceda a esse humilde cavalheiro a honra de dançar comigo. A dama poderia conceder-me
esse grande favor. A moça disse que abriu assim um sorriso para ele. Não chegou a dizer nada não, mas abriu assim um sorriso para o meu avô Rodolfo e eles começaram a dançar. Ela era calada, ela nada dizia. E o meu avô até tentou, sabe, tirar alguma coisa dela, mas na verdade ele só sentia o movimento de cabeça dela concordando, ora discordando, mas ela não falava, a moça não falava. Mas o meu avô tinha certeza de que ela não era surda, porque na medida que ele falava, ela respondia. Não com a voz, mas com gestual de cabeça. Meu avô ficou maravilhado com a moça. A moça dançou com ele umas 3 músicas e exatamente naquele momento o sanfoneiro resolveu fazer o intervalo. Ele até ficou com um pouquinho de raiva do sanfoneiro. A moça se despediu assim do meu avô, como quem fosse a alguma mesa. Meu avô ainda esticou os olhos, mas ela foi passando assim por trás das pessoas. E como havia muita gente, o baile comemorativo ao final da Segunda Grande Guerra estava lotado de gente. A moça acabou se perdendo. Quer dizer, meu avô não viu mais a moça. Mas não é que ele não viu mais a moça naquele instante. Meu avô não conseguiu mais ver a moça durante o baile todo. Ia ali atrás, ele ia para a esquerda, ele ia para a direita, ele ia para frente. O clube, diz que era um clube de 2 andares. Então o baile acontecia na parte de cima. Ele falou, será que ela desceu? Aí ele descia na parte térrea, procurava pela moça e nada, subia, procurava pela moça, a moça vestida de branco, tão linda e nada. Sequer ele sabia o nome da moça, porque a moça não falava com ele. A moça apenas respondia com o gestual. Ele não conformado, uma vez que ele teve certeza absoluta que dentro do clube ela não estava mais, nem na parte de cima e nem na parte de baixo. Meu avô saiu. Havia uma praça assim que ficava na frente do clube. Meu avô saiu pela praça à procura dela, mas apenas alguns gatos pingados na praça, e ainda assim eram homens bêbados que se sentavam naqueles bancos do jardim, tentando recuperar o fôlego, o ar, mas nada, nenhuma dama ali, nenhuma mulher. Meu avô, ele vai embora daquele baile, mas inconformado, porque a moça de branco ele não viu mais. E depois o meu avô tinha amizade, muita amizade, lógico. Meu avô chegou a ser chofer de praça. Você imagina, meu avô era uma figura popular na cidade. E ele questionou amigos, amigas, o pessoal que estava tocando lá no baile. Vocês não viram uma moça de branco? Ninguém tinha visto essa moça. Mas não é possível. Era a moça mais bonita do baile, eu queria saber quem era. E meu avô conhecia todo mundo. Era uma cidade que, à época dos fatos, hoje a cidade é maior, mas em 1945, a cidade devia ter mais ou menos uns 35, 40 mil habitantes. Hoje é bem maior, mas na época era isso. Então meu avô praticamente consultou quem ele conhecia na cidade de cabo a rabo e nada da moça. Tudo bem, o tempo passou, o meu avô, ele se casou com a minha avó Hermínia, ele se casou coisa de mais ou menos uns 3 anos depois, meu avô se casou. E quando foi 1960, meu avô já casado, ele continuava trabalhando como chofer de praça, 1960. O meu avô, ele recebeu de uma outra cidade. Ele sabia, pelo carimbo do correio, que aquela carta não era natural da cidade dele, da cidade que ele morava. Meu avô recebeu em 1960, 15 anos depois. Ele ainda carregava consigo a memória, sabe, daquela noite estranha. Ele nunca soube o que teria acontecido com aquela misteriosa mulher, a mulher de branco daquele baile. Nunca mais. Mas em 60... meu avô recebeu uma carta anônima. E essa carta anônima vinha de uma outra cidade e ele sabia disso devido aos carimbos do correio. E quem sabe aquela carta anônima pudesse ajudá-lo de alguma forma a desvendar o mistério daquela moça de branco que ele não tinha esquecido. Veja, meu avô já estava casado com a minha avó Hermínia. Ele já tinha, inclusive, porque ele teve ao todo 6 filhos, a essas alturas ele já tinha 3.
15 anos depois do casamento, ele já tinha 3. Depois vieram os gêmeos, e aí ele teve a raspinha do tacho, que acabou sendo até a minha mãe. A minha mãe era a mais nova dos filhos do vovô e da vovó. E ele não tinha ainda solucionado o mistério, mas o que dizia a carta anônima e recebida pelo meu avô Rodolfo? A carta dizia sobre a mulher vestida de branco. Meu avô sentiu um arrepio na hora. Não é possível. Ele tinha perguntado, veja bem, ele havia perguntado para muita gente na cidade quem era a mulher de branco. Isso sim. Isso o meu avô fizera, e não foi apenas uma vez, não. Isso ele fez várias vezes, algumas vezes. Ele tinha perguntado para muita gente quem era a mulher de branco. Mas, observem, ninguém sabia. 15 anos depois ele recebe essa carta anônima. E a carta falava da mulher vestida de branco, dirigida ao meu avô, com o nome dele, Rodolfo. Rodolfo, essa missiva era como eles chamavam a carta à época. Às vezes a gente precisa traduzir, porque as pessoas, elas estão ouvindo nesse tempo, neste momento contemporâneo, elas falam, mas o que é isso, né? Então missiva era a carta. Então o pessoal que escreveu, gente que escreveu, dizia, Rodolfo, essa missiva tem o objetivo de desvendar para você o mistério da moça que você viu vestida de branco no baile em comemoração ao final da Segunda Grande Guerra Mundial. Meu Deus do céu! Mas quem será que escreveu essa carta? O nome da moça que você tanto procurou, Clarice. Clarice. Essa mulher, ela era casada com um homem muito ciumento e possessivo, um guarda-livros da cidade. Guarda-livros era o mesmo que contador nos dias atuais, tá? Um guarda-livro da cidade, ela era casada. Clarice casada com o guarda-livros da cidade. E a Clarice tinha um caso com um rapaz chamado Rubens. E esse Rubens, ele frequentava o mesmo clube que ela, os mesmos bailes que ela. Inclusive, o clube onde você esteve no baile comemorativo ao final da Segunda Grande Guerra Mundial. O mesmo clube era frequentado por ela e pelo Rubens. Só que o Rubens, ele morre num acidente de carro. O Rubens havia falecido num acidente de carro. O carro em que ele estava quebrou a ponta de eixo e caiu de cima de uma ponte num precipício. E ele teve morte no local. Ainda de acordo com a carta anônima recebida pelo meu vô Rodolfo, a Clarice, logo em seguida, logo após a morte do amante que era o Rubens, ela também foi morta, só que ela foi assassinada pelo marido, ela foi morta pelo guarda-livros, que teria descoberto o caso dela com o Rubens. E essa descoberta se deu devido ao sofrimento da Clarice na hora do velório do Rubens. Olha que coisa. A Clarice, ela vai no velório do Rubens e ela era a pessoa mais sofrida do velório. Era a que mais chorava, que mais sofria. É o marido. O marido também estava presente, porque o Rubens acabava sendo uma pessoa comum a ele e a esposa. E ele viu aquele sofrimento, ele não demorou muito, investigou e descobriu. No entanto, ele havia matado a Clarice, só que o corpo da Clarice jamais foi encontrado. O marido, ele sempre havia negado qualquer envolvimento no desaparecimento da esposa. De acordo com o guarda-livros, o que a Clarice tinha feito? Fugiu. O caso dela com o Rubens acabou explodindo na cidade, todo mundo comentava, e uma vez que ela tinha certeza que o marido tinha descoberto o caso com o falecido Rubens, devido
o sofrimento dela no seu velório. Então ela resolveu sumir, fugir, desaparecer. Sumiu. A Clarice havia desaparecido. O meu avô, quando leu essa carta, ele ficou extremamente tocado de novo, até chocado ao ler a carta. E aí, em 1960, ele resolveu investigar o caso por conta própria. A seu lado, a seu favor, a sua popularidade como chofer de praça. Então, ele foi procurando informações, foi procurando pistas sobre o que teria acontecido com essa mulher de nome Clarice, até que ele descobriu essa Clarice. Ela havia, no ano de 1930, então veja bem, lá atrás, em 1930, de fato ela havia desaparecido da cidade. Aí ele descobriu a casa onde ela morava com o guarda-livros. Era uma casa grande, até bonita. Em 1960, a casa ainda existia, a casa estava de pé. Então meu avô foi ligando as pontas e depois de muitas buscas, meu avô conseguiu, junto a um pessoal que era dono, era proprietário da casa nessa época, quando a casa foi desocupada, porque essa casa era uma casa grande, uma casa boa, grande, e já não pertencia mais ao guarda-livro, que também já tinha se mudado da cidade havia muitos anos. Ele também havia desaparecido. Isso tudo se dera lá em 1930. Agora, 30 anos depois, nós estávamos em 1960. Então, meu avô, ele conseguiu, junto aos atuais proprietários, naquele ínterim, porque a casa estava desocupada, eles iriam reformar a casa, ou para um parente, um familiar morar lá na casa, ou eles queriam alugar a casa. A pretensão era essa. Então ele pediu uma autorização, ele conseguiu entrar na casa. E ele encontrou, a casa tinha um sótão. O meu avô, quando viu aquele sótão, ele se sentiu instigado em pesquisar e ele encontrou no sótão da casa uma caixa, como se fosse assim um baú, uma caixa de madeira contendo algumas roupas de mulher e um diário pertencente a Clarice. Vocês acreditam que o meu avô conseguiu encontrar? 30 anos depois. No diário, a Clarice descrevia o amor dela por Rubens. O amor dela pelo Rubens. E falava dos medos em relação ao marido, ao guarda-livros, dizendo que o marido era uma pessoa muito poderosa, que ela tinha muito medo de ser descoberta. E embora os momentos, os encontros fortuitos com Rubens fossem os melhores momentos da sua vida. As últimas páginas do diário da Clarice foram arrancadas. E aí o meu avô teve a sensação de que finalmente ele estava muito próximo, muito pertinho de descobrir a verdade. Depois de várias semanas de investigação, o meu avô, ele foi, por pura intuição, levado a um canteiro de rosas que era muito citado no diário, e ele encontrou um papel com uma letra totalmente diferente da Clarice, onde estava escrito nesse papel: no canteiro de rosas. Por incrível que pareça, depois de tantos e tantos anos, ainda era um canteiro, ainda com algumas roseiras, mas muito mais margaridas plantados. E o meu avô, por puríssima intuição, ele cismou que ali pudesse ter algum mistério, alguma coisa ali enterrada naquele canteiro que agora era das margaridas e de algumas roseiras. Foi quando o meu avô, aproveitando os pedreiros que estavam na casa, porque eles estavam em reforma, ele pediu pás, escavadeiras emprestadas, enxadões, e ele começou a cavar ali, sozinho. Depois de alguns indicativos, ele pediu ajuda àqueles pedreiros que também se interessaram pela coisa. O meu avô comentou com ele ele acabou comentando com os pedreiros e serventes o que ele estava suspeitando, e as pessoas resolveram ajudá-lo. E depois de cavarem ali naquele canteiro, meu avô acabou descobrindo os restos mortais,
a ossada de uma mulher. Aquela ossada pertencia a Clarice. Não havia como se fazer um exame de DNA. Nós estávamos em 1960, não houve essa prova cabal. Também não se podia punir o guarda-livros que já tinha falecido, porque depois dos fatos acontecidos, o guarda-livros foi embora da cidade. A mulher dele tinha desaparecido, ele contava a história. A mulher havia sumido, se imaginou que ele tivesse até ido atrás da mulher. Por isso que 10 anos depois, quando ele morreu exatamente em 1955, ninguém atinou, ninguém ligou os fatos de que ele tivesse assassinado a própria mulher. Mas foi uma dedução lógica. Meu avô comunicou à delegacia de polícia em 60 e o delegado Francisco, conhecido como delegado Chicão, chegou exatamente a essa conclusão. Aqueles restos mortais, aqueles ossos pertenciam a Clarice, que havia sumido em 30 e em 60 os ossos descobertos. Meu avô ficou impressionado, a minha avó também. A minha avó, que acompanhava de perto todo o desenrolar desses fatos, também ficou impressionada. E essa história, o meu avô, quantas e quantas vezes me contava em detalhes. Agora, uma coisa que nunca foi descoberta foi de quem partiu a carta anônima. A carta anônima jamais veio de uma cidade vizinha, mas ele jamais conseguiu descobrir quem havia, na verdade, mandado a carta, porque foi a carta que acabou, na verdade, fazendo com que ele investigasse, descobrisse tudo. Então agora o meu avô entendia perfeitamente. Ele havia dançado com a moça vestida de branco. E ela era Clarice. Já estava morta. Há 15 anos morta. Ela morreu em 30, era 1945. Ele dançou com uma mulher 15 anos depois de morta. Impressionante, impressionante. E mais impressionante ainda é o que eu vou revelar agora. A minha avó faleceu primeiro do que o meu avô. A minha avó acabou tendo um problema de câncer e, lamentavelmente, a minha avó faleceu antes que o meu avô. Faleceu a minha avó, até considerada para os dias atuais, até nova, porque ela morreu com apenas 71 anos. E o meu avô, ele morreu no ano de 2006, aos 86 anos de idade. Só que no leito de morte do meu avô em 2006, eu estava no seu quarto. Meu avô estava, o problema dele era cardíaco. Ele estava com uma veia muito entupida e não havia como colocar nenhum tipo de estente, porque, de acordo com o cardiologista, a veia do vovô estava tão fraquinha que qualquer coisa que se fizesse, qualquer movimento que fizesse na veia, ela iria se romper. Então, meu avô não tinha a menor chance. Então, em 1986, vovô ficou num quarto, ele ficou padecendo nesse quarto, coisa de mais ou menos uns 5 meses. E eu sempre fora a neta preferida dele. Eu gostava também demais do vô Rodolfo, demais. E no dia em que ele faleceu, eu estava lá na hora. E eu me lembro perfeitamente quando ele falou assim: as duas estão aqui, as duas. Quem, vô? Eu perguntei para ele: quem, vô? Aí ele fala da minha avó, a mulher dele, né? A minha avó que já era falecida. E falou: a Clarice, as duas estão aqui. Na hora eu comecei a chorar, porque eu entendi exatamente o que estava acontecendo. E minutos depois, o meu avô fechou os olhos para sempre. Essa era a história que eu tinha para contar, a história da meia-noite. Se você gostou, curta, manda o teu joinha, aproveita, se inscreva aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa. Será muito importante a sua inscrição. Se não for pedir muito, manda um valeu demais pro Paulinho. E se torne também membro do canal, vai ajudar tanto. Se você quiser ser membro do canal, vai auxiliar, vai ajudar tanto. Muito obrigada, Inês Maria.